Agora nós vamos ver a T independente, tá? Como que funciona a T independente? Só voltando aqui, ó. Nós falamos tudo da T dependente. Como que funciona a T independente? Ela corre mais com antígenos não proteicos. A diferença aqui, ó. A T dependente era com proteicos. A T independente, ela não acontece com antígenos proteicos. Não utiliza o complexo Machor de histocompatibilidade. Ela não usa o CMH. Essa aqui tinha que usar o CMH. Os antígenos são reconhecidos na sua forma livre, ou seja, eles não estão unidos a ninguém, porque se tiver unido a alguém, alguém vai ter que apresentar ele. Aí eu já tenho quem? Eu já vou ter que precisar do CMH, certo? Então aqui, ó, os antígenos são reconhecidos na sua forma livre pelo próprio receptor de membrana. Não utiliza a célula T. Ele não utiliza, esse aqui usou, a T-helper. Esse aqui ele não utiliza a célula T. Então, as imunoglobulinas, né, que são as IG, ou seja, os anticorpos, têm menor afinidade. Ou seja, eles vão ser menos específicos. Aquele lá eu tinha bastante específico. Esse aqui, ele não é tão específico assim não. Certinho? E aí, como é que acontece então a minha T independente? Eu vou ter aqui, ó, linfocito B, eu vou ter meu receptor e eu tenho meu antígeno. Olha como é que o antígeno já chega de cara aqui, certo? No receptor. Vai ficar ativo, ou seja, ele vira um plasmócito que produz anticorpos únicos, que são quem? O IgM. E não gera linfocitos B de memória. Ele serve só para poder atacar aqui mesmo, tá? Lembre-se que o IgM é também utilizado para ativar a via clássica do complemento. Vocês lembram a via clássica do complemento lá? Quando a gente falava que a primeira, né, a via clássica, ela era dependente de um anticorpo? Pois é, há um anticorpo aqui, o IgM, certo? E para que eu fazia toda a via clássica, gente? Para poder lisar uma célula invasora, que vai ser a MEC, complexo de ataque à membrana. Certinho? Então é isso aqui que está acontecendo, é assim que eu mato essa célula. Normalmente é o que vai acontecer com células o quê? Encapsuladas. Fechou? E aí, isso aqui é muito um assunto mais adelante da cátedra, né? Assim, de fisiologia agora. Isso vai ser um assunto que vocês vão ver ano que vem. Beleza? E aí, voltando, né? A gente vai falar agora sobre as imunoglobulinas. Agora sim nós vamos explicar um pouquinho melhor dela. Coloquei lá falando que a gente produzia IgM, IgD, IgG, né? Agora eu vou explicar elas, tá? São proteínas com muitas funções. Quais funções? Opsonização de invasores. Eu já falei sobre opsonização. O que era? Era quando eu ia recobrir aquele meu invasor para ele ser facilmente o quê? Identificado. Certinho? Eu vou neutralizar invasores, ou seja, esses anticorpos, essas imunoglobulinas, elas vão se unir a quem? Aos meus invasores e impedir com que eles se unam à célula, com que eles ataquem as células. Certinho? Eu vou ter o quê? A ativação do sistema de complemento também. É o quê? A gente sabe, né? Precisa de anticorpo, aquela C1, aquela proteína C1 lá do sistema de complemento. Beleza? Produzidas pelos linfocitos B. Anticorpo, imunoglobulina, só é produzido por quem? Por linfocito B. Eles vão estar onde? Circulantes no organismo ou presentes na membrana dos linfocitos. Quando estão na membrana dos linfocitos B, atuam como receptores para poder ativar. É o que a gente viu lá, acabou de ver aqui agora, o T independente, né? Ele funcionou como um receptor. Ok? O outro T dependente lá eu gerava, né? Eu liberava, eu sintetizava anticorpos aí para ir pro meu sangue. Certinho? E aí, por exemplo, né? Só para sempre tentar relacionar. Quando eu liberei lá um plasmócito, liberou anticorpo, ele pode vir fazer isso aqui, ó. Se une ao invasor, impedindo com que esse invasor se una à célula. Tá? Nós vamos ver esse processo um pouquinho melhor. E aí, como é que é a estrutura básica de uma imunoglobulina, de um anticorpo, né? Eu vou ter uma região constante, que é chamada de pesada, que eu já até comentei lá, e uma variável, que vai ser a ligeira. Quem que é quem aqui? A pesada é essa aqui, ó. Tá? Ela que vai... Aqui eu vou ter um linfocito B, imagina, tá ok? E saindo desse linfocito B, a cadeia pesada tá aqui.
Ela também é conhecida como região FC. Grava esse nome, tá? O pessoal usa muito, região FC. É ela que determina qual que é o tipo da minha imunoglobulina. A gente já viu 3 exemplos lá: IgM, IgD e IgG. E são tipos de imunoglobulinas, ok? Depois eu vou ter a cadena variável, ou também chamada de cadena leve. E também chamada de quê? De região Fab. Então tem região FC e região Fab. Essa cadena variável eu vou ter uma pesada e uma ligeira. E é por elas aqui, ó, que se une quem? Os antígenos. Tá ok? Então, como eu falei, né, eu vou ter vários tipos de imunoglobulinas. Quais que vão ser os principais que a gente vai falar? Tem necessidade de você ficar vendo. Então, como eu estava falando no vídeo anterior, qual que realmente é importante? A imunoglobulina A, AM e AG. E qual que é a característica básicas, as características básicas que eu posso falar de qualquer de uma delas? A A, ela vai ser encontrada no leite materno e em mucosas. Então, por exemplo, né, ali na orofaringe, no olho, enfim, em mucosas, o que eu vou ter? IgA. É ela que vai ser aquela minha primeira barreira contra os meus invasores, tá ok? Depois eu vou ter uma principal também que vai ser a IgM. A IgM vai atuar primeiro, ela que vai chegar primeiro quando o bicho pegar. Nas respostas o quê? Agudas humorais. Ela também serve para poder ativar o sistema complemento. Sempre lembra, sistema de complemento era o quê? Quando eu tinha aquela C1, não era? Ela era dependente de anticorpo. Ah, ela aqui, ó, quem que é o anticorpo aqui? IgM. E a IgG atua na tardia, na crônica. É aquela que, por exemplo, eu tive febre amarela. Depois, né, fiquei imune. Qual que é aquela que eu vou ter depois que já responde bem? A IgG, ela é crônica. E também, aí tem um detalhe importante. Isso aqui me cobraram na prova, tá? Isso aqui é questão de prova, me tomaram e tem que saber responder certinho. O que é? A IgG, ela é a única imunoglobulina da mãe que atravessa a placenta. É um grande problema. Um grande problema da passagem pela barreira placentária é o que conhecemos como eritroblastose fetal, que é uma enfermidade causada pela passagem de IgG que vai atuar nos eritrocitos do feto, tá ok? Quando o sangue do feto é diferente do da mãe. Vamos entender isso aqui melhor. Só relembrando primeiro, hein? A gente tinha lá no sangue o RH positivo e o RH negativo, tá? Então vamos lá. Se a mãe é RH positivo, o filho pode nascer positivo, o seu primeiro filho, tá? Ele pode nascer positivo ou negativo, que não tem problema. Por que não tem problema? Porque a mãe sendo positivo, né? Então ela não produz anticorpos para ela mesma. Normal. Por quê? Porque o positivo é quando eu tinha expressado ali na membrana do eritrocito dela, né? O anticorpo, beleza? Se a mãe é RH negativo, não tá lembrando de RH não, galera, volta na aula lá de RH e ABO, tá? Se a mãe é RH negativo, ela também não produz anticorpos. E aí se o filho dela é RH negativo, ele não tem nenhum problema em relação à eritroblastose fetal. Tranquilo, sempre o primeiro filho, tá? O problema é se temos uma mãe RH negativa e o seu primeiro filho é positivo. Tem problema também? Entre aspas aqui? Não. Não tem porquê. Se o parto for normal. Porque se durante o parto o sangue do feto cair na circulação da mãe, a mãe vai começar a produzir anticorpos anti-RH+. Ela era RH-. Se caiu esse sangue aqui nela, ela começa a produzir anticorpos anti-RH+. Até aí tudo bem. Como o filho já nasceu, não tem problema. Porém, se um segundo filho for RH positivo, a mãe já vai ter desenvolvido quem? Os anticorpos contra o RH positivo. Certo? Então, os anticorpos da mãe vão atacar os eritrocitos do feto, causando a lisis desses eritrocitos. O que a gente conhece como eritoblastosis fetal. Tá ok? Então o problema é quando
pega esse finalzinho aqui, ó. O problema é sempre esse finalzinho. Quando o quê? Quando eu tenho uma mãe RH negativo, o primeiro filho dela é RH positivo, e por um descuido, por um acidente, eu vou ter o contato do sangue do filho com o sangue da mãe. A mãe vai começar a desenvolver anticorpos, o RH+. Mas, até aí tudo bem. A grande questão é, se ela tiver um segundo filho e esse segundo filho for RH positivo. Se ele for RH positivo, as imunoglobulinas G, né, os anticorpos, eles vão passar pela placenta e vão atacar os eritrocitos do feto. E aí traz o que a gente chama de eritoblastoses fetal. Beleza? Questão de prova, entenda bem isso aqui. Não está entendendo não? Volta lá no sistema BO-RH que vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? E aí, continuando, só para poder relembrar, eu coloquei aqui de novo opsonização, que é o que? Recobrir. Então eu tinha aqui, ó, o meu invasor, eu tenho meus anticorpos, que são as minhas imunoglobulinas. Elas vão lá e se juntam a ele. Se juntam por quem? A porção Fab. Lembra da porção Fab? A gente tem a porção Fab e a porção FC. Aqui, ó. Então a porção Fab que se une nesse invasor. A FC, a porção FC, é por onde as células que vão fazer fagocitose vão se ligar. Então eu venho com uma outra célula aqui, se liga nessa porção FC, que vai ser a de cadeira pesada, né? Quem que vai se unir aqui? As células que vão fazer o quê? Fagocitose. Beleza? Existe também a citotoxicidade da imunoglobulina G. O que é isso? Tem o invasor, tem minhas imunoglobulinas. Elas vão se unir também ali pela porção FAB, né? O que vai acontecer? Um natural killer vai reconhecer esses receptores e vai fazer o quê? Vai lisar o patógeno direto através das perforinas. O que a perforina faz? Desestabiliza a membrana, cria poros na membrana. E aí o que a gente vai ter? Vai dar o que é a diferença osmótica, e aí eu consigo matar esse aqui. Então isso aqui é por quem? Por citotoxicidade. Beleza? Falando agora de linfocitos T. O que eu posso dizer deles? Eles são originários da medula óssea e madurados no timo. A gente já vem falando muito de linfocitos T, né? E agora, para finalizar essa ideia, o que eu vou ter? Um linfocito T que foi ativado. Como que ele foi ativado? Quando ele foi apresentado a uma célula apresentadora de antígeno. E aí, ó, eu vou ter dois tipos de linhagem. Uma linhagem de memória é um mecanismo que não está bem descrito, tá ok? Toma cuidado em falar isso aqui, tá ok? Nós vamos focar muito desse lado. Isso aqui, ó, tem literatura que lida, mas, como eu falei aqui, ó, não está bem descrito, tá? Toma cuidado ao falar isso aqui. Porque normalmente memória a gente vai deixar para os linfocitos B. Ok? Então, a gente vai ter a linhagem de células efectoras, que vão atuar naquele momento inicial, tá? Que vai ser quem? CD4 e CD8. CD4, que a gente já viu, conhecida também como que? Helper. CD8, conhecida como que? Citotóxica. Beleza? Então, falando um pouco mais sobre esses efetores, né, o CD4 e CD8, vamos lá. O linfocito CD4, que é o T-helper. Quais são as funções dele? Ativar fagocitos que endocitaram o antígeno. Então, ó, eu tenho aqui aqui, ó, lembrando-se que tenho coestimuladores, tá? Ou seja, eu tenho aqui um linfocito T, certo? Eu tenho aqui uma célula apresentadora de antígeno. Ele vai ativar essa célula apresentadora de antígeno. Como que eles se reconheceram aqui? Pelo complexo Machor de histocompatibilidade 2. É o que a gente já viu lá atrás, tá? Onde a gente tinha aqui aquela cadena, né, azul, que a gente até chamou de CD40, tá ok? Tem outros coestimuladores, tá? Enfim. Então uma função do linfocito T é o que? Ativar fagocitos. Beleza? Pode ser o linfocito B, pode ser de outros tipos, tá? Estimular linfocitos B a produzirem anticorpos. Então, uma vez que esse linfocito CD4 se liga a um complexo Machor de histocompatibilidade 2 vindo do linfocito B, ele vai estimular esse linfocito B a formar o quê? Anticorpos, produzir anticorpos.
Como que chama aqueles linfócitos B que estão produzindo anticorpos? Plasmocitos. Então, podem ser divididos de acordo com as suas citoquinas, as citoquinas que eles produzem, ou seja, os T-helper, o CD4, eles vão produzir citoquinas. E os grupos são o quê? TH1, TH2, TH17. Nunca vi me cobrar isso aqui, nunca vi cobrar de outro aluno, tá? Tô dando aqui para ficar um pouco mais completo. Do tipo TH1 libera interferon gama. TH2 libera o quê? Interleucina 4, interleucina 5. TH17 libera interleucina 17, interleucina 22. O que são essas citoquinas? São moléculas liberadas por uma célula que vão induzir a outras células. Por exemplo, interferon gama serve para quê? Atrair mais macrófagos. Beleza? Linfocito T, CD8, ou também citotóxico. Eles vão atuar nos invasores mais, entre aspas, espertinhos. Por exemplo, né, nos vírus que se escondem dentro das nossas células. Por quê? Porque o normal está no sangue, pega no sangue. Esses espertinhos aqui, eles entraram para dentro das células, tentaram se esconder. Então quem vai atuar muito vai ser o citotóxico, tá ok? O CD8, então, vai ser ativado nos órgãos linfóides secundários. A gente já viu como é que acontece essa ativação. Lá ele é apresentado, né, para um antígeno. E a gente sempre vai envolver o quê? O complexo Machor de histocompatibilidade do tipo 1. O CD4 é com quem? É com o complexo Machor de histocompatibilidade do tipo 2. E no final ainda vou dar uma revisão final sobre isso. Tá bom? Quais são as funções básicas de um CD8? Síntese de interferon gama. O que o interferon gama faz? Ativa o macrófago. Aumenta a sua capacidade micro... Uma vez que ele ativou o macrófago, né, ele vai fazer o quê? Aumentar a capacidade microbicida. O que é a atividade microbicida do macrófago? Ele mesmo destrói o invasor intracelular, tá? E a mais importante é a que envolve a apresentação do CMH1, complexo Machor de histocompatibilidade do tipo 1, de patógenos intracelulares. O que vai ser isso? Eu tenho aqui um linfocito T, CD8, eu tenho aqui uma célula com complexo Machor de histocompatibilidade do tipo 1. Ela está apresentando o antígeno. Ele vai reconhecer. Sempre lembra, tem o coestimuladores aqui também, tá? Então, quando o linfocito T se liga, percebe que essa célula está infectada, o CD8 vai liberar quem? Porfirinas. Isso vai desestabilizar a membrana, causando a morte celular. É assim que eles atuam, tanto o linfocito B quanto o linfocito T, tá ok? Isso aqui, galera, como eu falei, é um assunto, não é difícil, mas é um assuntinho que algumas coisas ficam fragmentadas e todo momento eu tô querendo voltar na matéria para vocês irem entendendo. Então vai voltando, dá pausa no vídeo, vê os PDF, pô, o que é isso aqui mesmo? Vai lá e volta, lê o que é. Se tem um nome, volta onde eu tinha explicado já, porque é assim que você vai entender imunologia. Imunologia cai bastante, tá? Prática, se eu não me engano, acho que todas as bolichas de final tem um tema de imunidade, certinho? E para finalizar, tentar dar aqui uma visão mais geral sobre os complexos machores de histocompatibilidade, tá ok? CMH1, CMH2. Bom, como que vai funcionar eles? Basicamente igual, né? Eu tenho aqui uma molécula de um invasor que vai ser fagocitado, tá ok? Vai sofrer a ação do fagolisossoma, fragmentando ele. O retículo endoplasmático produz o que é, né? Sintetiza o que é o complexo Machor de histocompatibilidade do tipo 1, que vai apresentar esse fragmento do antígeno, tá? Do outro lado, e aí com isso, né, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir ativar um CD8. Desse outro lado aqui é o que? Mesma ideia. Qual que é a diferença então de um para o outro? O complexo Machor de histocompatibilidade do tipo 1 vai ser para quem? Para antígenos endógenos. São para bactérias que entraram lá dentro daquela célula e começaram a sintetizar ou a danificar ela. Assim como o vírus. Tá ok?
Já dessa aqui, vai ser o quê? São aquelas que estavam no meio, ela fagocitou para poder matar. Tá ok? Aqui, pode ter fagocitado, pode ter entrado e começou a produzir, aí depois veio a reação celular e matou ela. Essa aqui não, essa aqui estava boiando aqui no meio, ela fagocitou e aí sim ela vai fazer esse processo, tá ok? Então aqui, ó, o CMH1 é para antígenos endógenos, antígenos que estão aqui dentro. O CMH2 para aqueles antígenos exógenos, beleza? E assim a gente finaliza essa matéria. Volta várias vezes, essa aqui não tem jeito, vai ter que voltar várias vezes para poder realmente compactar o assunto. Fechou?